Buenas, pessoal. Tudo bem? Sou o Alessandro do canal Partiu Paraguai. Essa é a minha esposa. Carla Magalhães, esposa do Alessandro Magalhães. Pessoal, e esse vídeo é um vídeo curto, falando um pouquinho da nossa experiência de ter mudado para o Paraguai. Quem não sabe, nós vendemos tudo que tínhamos no Brasil e viemos para o Paraguai, mais precisamente na cidade de... Santa Rita, isso mesmo. Deus nos ordenou para que saíssemos da nossa terra, deixasse a nossa parentela e olha onde ele nos trouxe. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a seguinte oração: Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quer. Ele realmente faz. Então, se você faz essa oração perigosa, cuidado, hein? Talvez o que ele quer não é o que você imagina. Ela queria Estados Unidos. E realmente, só que eu ando chegando à conclusão que independente do lugar, da região, onde Deus te mandar, ele te abençoará. Não é o lugar que determina, mas sim o Deus que você serve. Foi assim com Abraão. Abraão, Deus disse: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão assim fez, e o interessante é que na hora que você vai para a passagem bíblica, você vai ver que havia um grande lapso de tempo que Deus não comunicava com o seu povo. E Deus se apresentou a Abraão, Abraão simplesmente largou tudo e foi. E foi, e foi para a terra que Deus mostrou e tinha uma promessa, que Deus faria de Abraão uma grande nação e que a descendência dele, Abraão não conseguiria contar. E assim surgiu o povo judeu e o povo muçulmano, que também é descendência de Abraão. E assim Deus fez conosco, Deus não da descendência. Ele nos mandou: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que o interessante é que Deus me mostrou isso primeiro do que para ela. E o dia que eu cheguei para ela e falei da mudança, tudo bem, mas quando eu falei para ela que o destino era o Paraguai, Então, a gente tem que ficar muito atento o que é uma ordem de Deus, o que é o desejo do nosso coração. Porque a gente confunde muito. Será que foi Deus que ordenou ou será que é a nossa própria vontade? E quando realmente o Alessandro veio me falar que seria o Paraguai, eu falei que eu não vou nem amarrada, eu fiquei irredutível. Eu falei, Paraguai, eu não vou. Só que por obediência ao Senhor, e eu sei que onde Ele nos enviar, Ele irá nos abençoar, independente do local, porque nós fomos e seremos sempre obedientes a Ele. Nós estamos aqui no Paraguai. gente, e vou te ser sincero, me surpreendeu absurdamente. Quando ela aceitou Paraguai e tal, vamos olhar, viemos e conhecemos. Aí como que foi a nossa experiência? A gente chegou, atravessou a ponte, no que a gente chegou num domingo, a gente estava atravessando a ponte, mas deu um frio na espinha. Minha, dela não sei, mas na minha deu. Eu falei, nossa Deus, será que eu estou fazendo a decisão certa? E atravessei a ponte. E o trânsito de Cidade del Este, gente, a zona, Cidade del Este, o do meio, do microcentro, é uma bagunça. E dirigir lá é uma delícia, eu amo, mas não é qualquer um que se habitua com aquilo lá, não, que aquilo lá é a zona. É muito pior que São Paulo, é um pouquinho semelhante a Belo Horizonte, mas consegue ser pior que BH. E o trânsito é horrível, gente, é horrível, é horrível. Só que eu gostei. Só que na hora que você entra no microcentro, eu já conhecia o Paraguai de antes, mas não conhecia tão a fundo. Quando a gente entrou no microcentro, o microcentro talvez te assusta um pouquinho. É muita gente, é muito bagunçado, porque é muita gente comprando. O Paraguai, para quem não sabe, é o segundo maior hub de exportação do mundo. Foz do Iguaçu, na Cidade del Este, é o segundo maior hub de importação do mundo. Foz do Iguaçu é o primeiro local turístico de número de turistas do Brasil. Então você pega o Paraguai, o segundo maior hub, e Foz
é a cidade que mais recebe turista do Brasil. Então, aí você vai imaginar, gente, passa 1 milhão de pessoas lá tranquilamente. E o dia que a gente chegou, eu assustei. Só que aí você andou, a gente andou um pouquinho mais. O hotel que a gente ficou foi num local, hotel não, um Airbnb, foi um local maravilhoso, Ecovilas. Gente, é um pedacinho do paraíso. A gente foi pro Ecovilas, onde a gente ficou. Aí a história muda um pouquinho. E a gente foi passando por alguns bairros, em Cidade do Leste mesmo, e você vai vendo umas coisas que, pelo menos na nossa região, não é comum. Praças muito grandes, estilo parque, com lago artificial extremamente limpo, gente. O paraguaio, a gente pensa que o paraguaio é bagunça, porque no microcentro é porque não dá para ser organizado. Mas se você ir lá num domingo à tarde, tá limpinho, tudo organizadinho. O Paraguai ele é extremamente Caxias, ele não joga papel no chão, mal você não vê uma garrafa de refrigerante no chão. Então, fora do microcentro é muito limpinho. E agora eu venho e te pergunto, o que mais te surpreendeu aqui no Paraguai? O que mais me surpreendeu foi o povo paraguaio. Por que o povo do Paraguai? Porque o povo paraguaio, gente, ele é muito semelhante ao povo mineiro. Ele é muito receptivo, é muito quente, ele é muito amoroso. É, é diferente. E assim, eu me surpreendi. Eu não esperava isso. Porque a gente é imigrante, a gente veio de um outro país e veio para cá, a terra deles. E eu não esperava que eles fossem tão receptivos como eles são. E eles são muito solistas. Um exemplo muito simples. O idioma é outro. A gente está em outra terra e aqui se fala ou o espanhol ou o guarani. Paraguai tem 2 línguas oficiais, não sei se você sabe, espanhol e guarani. Quando você fala espanhol, a gente ainda consegue entender, a gente dá uma deslizada no portunhol, mas quando fala o guarani, Jesus Cristo amado, é terrível. Mas quando ele fala algo que você não entende, quem tem que ficar envergonhado somos nós, porque nós estamos na terra deles e eles ficam envergonhados. Então aí você para e pensa, vixe, é muito diferente. E você? O que mais me surpreendeu aqui no Paraguai, primeiramente, foi ver, pelo menos aqui em Santa Rita, quando eu cheguei aqui na cidade de Santa Rita, fica aproximadamente 70 quilômetros, né, de Cidade Sempre. do Leste. No trajeto, assim, eu fiquei um pouco assustada, com muitas casas para índios, indígenas, então eu fiquei um pouquinho assustada. Casinha de madeira, gente. Então, assim, muito, muito humilde, muito simples. O trajeto de Cidade do Leste até chegar aqui em Santa Rita é um trajeto um pouco, não feio, mas muito, muito simples. E na hora que eu entrei dentro, adentrei em Santa Rita, É assustador. é de surpreender, assim, os projetos de casa, as empresas, as indústrias, o desenvolvimento. É que me falaram ontem na faculdade que aqui é aproximadamente 50 mil habitantes. Não é 38, como eu havia dito antes. Mas a cidade que eu morava em Minas Gerais, Passos, é aproximadamente 120, 130 mil, agora que deu uma expansão. Mas era muito diferente. Eu cheguei aqui, o trânsito parece um trânsito de Franca, Ribeirão Preto, que era na minha proximidade. É muita indústria, é muita empresa, é uma cidade muito desenvolvida e sem falar que as casas que tem ao redor aqui nas ruas, nas cidades, não em condomínio, em ruas livres, os projetos das casas, nem no condomínio mais luxuoso da minha cidade, eu via. Então, assim, me surpreendeu Gente, é assustador. o quão grande e bom gosto o paraguaio aqui na minha região de Santa Rita tem. Assim, os projetos, as casas, é uma mais linda do que a outra. Então, aí eu já apaixonei, que eu gosto de tudo que é coisa bonita, né? Aí, na hora que eu cheguei, que eu vi aquele monte de casa linda, aqueles lugares mais lindos, tem lugar simples? Lógico, toda cidade, todo lugar tem os seus lugares mais humildes, mas a beleza aqui de Santa Rita foi o que me cativou e que ganhou meu coração.
E outra coisa que nos cativou, o Paraguai ele é diferente do Brasil, gente. A gente tem que entender. Hoje a gente vai ver muito vídeo, é comum você ver esse tipo de conteúdo no Instagram. Alguma coisa no YouTube também, mas você vai ver esse tipo de conteúdo, a pessoa pintando o Paraguai como se o Paraguai fosse a Suíça. Eu não conheço a Suíça, mas uma coisa eu tenho certeza, Paraguai não é a Suíça. Paraguai não é a Suíça, o Paraguai não é os Estados Unidos, o Paraguai não é um país europeu extraordinário. Não é. O Paraguai é um país que está acontecendo. Ele está acontecendo de uma forma muito rápida. Se você gosta de história, pesquisa um pouquinho. O Paraguai, quando foi feito Itaipu, o Paraguai era um país extremamente pobre, a ponto que o governo brasileiro pegou emprestado internacionalmente o dinheiro para construir Itaipu e ficou com e deu o Brasil deu as garantias de pagamento. O Paraguai na época não tinha. Aí, quando foi feito o Itaipu, o governo brasileiro travou a parte de energia paraguaia para garantia do pagamento. E o Paraguai, de lá para cá, veio investindo, veio crescendo de pouquinho em pouquinho. E hoje, o Paraguai, por exemplo, recentemente você anda, recentemente eu vi obra. Gente, obra no Paraguai acontece, é muito rápido. Por exemplo, em Cidade del Este estão fazendo uma duplicação, uma coisa, uma rodovia muito grande na 02 que liga a Cidade del Este a Assunção. Gente, todo dia que se você passa na segunda, na outra segunda você olha e você fala, Renga, mas como que foi tão rápido? É muito rápido. Eu sou acostumado com obras no estado de Minas Gerais. E aqui a obra é muito rápido, ela parece uma obra do estado de São Paulo. Na verdade, parece ser uma obra um pouco mais rápida do estado de São Paulo. E é obra de qualidade. E então é um país que ele ainda está acontecendo. Por exemplo, na nossa cidade, a gente mora numa cidade maravilhosa, mas tem local que não tem saneamento básico. Se usa fossa sanitária ainda. Só que aí você chega em outros locais, em certos bairros, que o próprio bairro tem a sua central de tratamento de esgoto. O próprio bairro tem a sua central de tratamento de água. E a água daqui você pode pegar lá na torneira e beber. Não faz mal, não. A água é muito pura, muito boa. E então você vê essa diferença. Por exemplo, tem um bairro perto da faculdade dela. Lá é fossa. Mas aí você vê um pouco para frente, que é o Mozart, o Davis, tem tratamento de esgoto dentro deles. E o bairro é lindo, maravilhoso. Parece que quando você entra, parece que você está entrando dentro do Alphaville. E é um bairro aberto, normal. Então, tem essa diferença muito grande. Por exemplo, você anda, tem ruas que não tem iluminação, mas as casas são muito iluminadas. Então, no que você olha, fala assim, é muito diferente. Não é a Suíça que o pessoal fala, longe disso. Tem coisas que tá bem aquém do Brasil mesmo. Só que o governo paraguai faz, eu gosto, eu prefiro. Na hora que você fala assim, Alessandro, mas o que, que você acha melhor? O Paraguai está muito melhor que o Brasil. Muito. Infinitamente. Por mais que tenha os problemas, o Paraguai está infinitamente superior ao Brasil. Por quê? O governo paraguaio, ele não te ajuda com nada. Aqui não tem bolsa, aqui não tem nada, gente. Não tem auxílio nenhum do governo. Se você não quer trabalhar, você vai pedir dinheiro na rua. A verdade é essa mesmo. Se você não conseguir renda, você vai pedir dinheiro na rua. O governo paraguaio não te dá nada. Só que ele não te atrapalha. Porque como ele não te atrapalha? O imposto aqui é extremamente baixo. Vamos supor, você vai comprar no supermercado. É 10% de imposto que está lá, é o IVA. Você pagou a carne, R$ 100 de carne. É 100 guaranis de carne. Você vai pagar 10 mil guaranis, você pagou 10 mil guaranis, 100 mil guaranis, você vai pagar 10 mil de imposto, é 10%. Só que esse imposto depois você debita no seu imposto de renda. É 10% na hora que você compra e 10% no imposto de renda. Então tudo que você compra você debita no imposto de renda. O Paraguai ele não taxa o seu consumo, ele taxa o seu acúmulo de patrimônio. Isso é legal, gente. É o terceiro menor imposto do mundo. Fala a sua experiência com a faculdade. Ah, eu fiquei surpresa. Primeiramente,
Na hora que eu cheguei, que eu fui conhecer toda a infraestrutura, laboratórios, lá tem 3 cadáveres, gente, assim, eu fiquei admirada, assim, porque faculdade na minha cidade, eu pelo menos havia ouvido falar que não tinha nenhum, era tudo só em boneco. Não sei Gente, agora. preço. Ela não quer Preço, falar a diferença. preço, a diferença. Na minha cidade tem 2 universidades, uma estadual e uma privada, particular. Lá era aproximadamente uns 10 mil e pouco. Que 10, 13 mil e lá 10 desce para mil, 12 lá. mil. Então, aqui em Santa Rita, você começa pagando 1.600, 1.700 e sem contar mais diferenciais. A mesma maneira que eu vou precisar fazer um revalida se eu quiser voltar para o Brasil, que eu não sei, porque só Deus sabe, Eu não agora volto, não. todo brasileiro vai ter que fazer o ENAMED. Então, se o ensino é bom, porque aqui é considerado assim, você entra, mas você custa sair. Então, aqui, se o ensino é bom, a estrutura é boa, os professores são de excelência, tudo que você precisa, você está aprendendo ali no seu curso. E você ainda vai precisar fazer um revalida, pagando somente R$ 1.600, R$ 1.700, isso no primeiro semestre. Para que você vai querer fazer no Brasil pagando 12, 13 mil se você também vai ter que fazer a mesma prova que é o ENAMED E, para o- gastar mais dinheiro? e outra coisa, que é o principal, gente. O diploma paraguaio, ele é aceito nos Estados Unidos, ele é aceito na Europa. Você consegue fazer um revalida muito simples para trabalhar na Espanha. Então, em países de língua espanhola, o diploma paraguaio tem um valor muito maior. E um detalhe: Portugal colonizou o maior país da América, mas a Espanha colonizou muito mais países. Então, na língua espanhola, no hablar espanhol, você tem muito mais destinos do que com a língua portuguesa, que é a nossa língua natal. Então, e outra coisa que eu achei interessante, falando no que a Carla falou, eu fiquei assustado com a estrutura da UNDP, que é a faculdade que a Carla faz hoje. Ela é linda, gente. Ela é linda. É uma escola extremamente bonita. Paraguai sabe fazer coisa bonita aqui. Um exemplo que eu cito, já que a gente está falando de faculdade, medicina, plano de saúde. Saúde no Paraguai é um pouco diferente do Brasil. A saúde do Brasil é melhor? Em partes sim, em partes não. Deixa eu te contar um fato. O Paraguai existe 3 métodos de saúde. Existe o privado e existe o público. É igual ao Brasil. O Brasil ou é privado ou é público. Só que o Paraguai tem um terceiro, que é um subsidiado. Vamos supor, se você é funcionário, você paga imposto certinho, tal, tal, você tem um plano, você tem um atendimento em um hospital melhor. Mas se você for pegar o 100% público, gente, não é coisa boa, não. É um postinho de saúde, male-male, lá do norte de Minas, uma cidade bem simplesinha, um atendimento bem fraquinho. Saúde nisso aí. Pode acontecer de você precisar de um soro, o hospital não ter, você ter que comprar. Então, assim, o público aqui é mais ou menos assim. Só que, em contrapartida, como eu falei, o governo paraguaio não te dá, mas também não te atrapalha. Plano de saúde, gente, é muito barato. Por exemplo, baseado na nossa experiência, no Brasil, um plano de saúde nosso ia gerar em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 com coparticipação. Toda vez que eu ia passar no médico, eu ia pagar uma coisa, todo exame, tudo coparticipação. No Paraguai não é assim, aqui chama seguro médico. E a gente tem o seguro médico na nossa cidade, no que eu acredito ser o melhor da cidade, que é o Medical Center. Gente, o hospital é maravilhoso. Ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Ele não parece um hospital, ele parece um hotel. No que você chega, ele é cheiroso. E, gente, é diferente. É uma experiência à parte. E pasmem, quanto que a gente paga de plano de saúde? Eu acho que ela não sabe. Uns 400? Eu pago hoje
480 mil guaranis. Gente, não dá nem R$ 450 Para para nós, nós quatro. nós E toda vez que eu preciso de uma consulta médica, tá ali. não pago nada. Vou fazer exame, não pago nada. Vou fazer uma ressonância, não pago nada. Vou fazer uma cirurgia de urgência ou emergência, ou até rotina, desde que fora do prazo de carência, não pago nada. Gente, é assustador. É um quarto do valor do Brasil. E sem contar que para consulta, os planos de saúde no Brasil, a gente tem que ter uns 30 dias de carência para poder fazer a primeira consulta. Sim, Com quantos dias a gente foi lá fazer uma consulta? no- eu fiz o plano na segunda, na terça eu estava no médico passando No por uma consulta. nutricionista. Para vocês terem uma base. Já tô com endócrino, já era para mim ter marcado endócrino, porque eu sou diabético, ainda não marquei, por falta de vergonha na cara, que já tá liberado. Gente, eu não paguei só a entrada, a primeira parcela, não venceu nem a segunda parcela. Então, assim, é diferente, gente. Aqui as coisas são muito diferentes. Tem coisa que você estranha demais, mas tem coisa que você fala, gente, por que eu não vim pra cá antes? Tem dia que dá vontade de você largar tudo e ir embora. Passa 20 minutos, você fala assim, nossa, eu tenho que comprar meu carro, eu tenho que comprar meu túmulo aqui, porque eu quero morrer aqui. Então, o Paraguai, ele é uma experiência que eu falo o seguinte, se você tiver isso daqui insatisfeito com o Brasil, pode vir, vai lá no microcentro, compra o que você tiver que comprar e vai embora. Não se aventure a andar 1 quilômetro à frente. Não se aventure a conversar com o paraguaio. Por exemplo, você chegar numa loja, porque a gente não corre, a gente não costuma dar atenção para o povo paraguaio, mas eu vou contar um fato interessante. Ontem a gente foi na Intershop comprar, nem lembro, perfume para ela. Aí eu tava lá vendo a televisão quando veio chegou um senhor, gente, um paraguaio nativo, hablando espanhol, hablo um pouquinho. Aí, gente, que, que coisa, que experiência maravilhosa. Uma educação, ele falando baixinho, ele falando devagarzinho para me entender, aquele carinho, aquele cuidado. Gente, se você tá um pouquinho insatisfeito, não vem não. Porque senão, na hora que você for atravessar a ponte para ir embora, você vai atravessar com o coração partido, pensando, por que que eu tô indo embora? Eu, na verdade, ainda não tive esse tempo de pensar em voltar para o Brasil. Não sou ingrata, é a terra nativa, é o meu país, mas eu estou gostando daqui muito mais do que eu imaginei. Assim, é um local que eu não sei os planos do Senhor, mas não pretendo voltar para o Brasil a não ser passeio. Mas é uma coisa também que me surpreende aqui são como o Paraguai, assim, ele realmente ele te ajuda, é o que o Alessandro falou, ele não, ele, assim, ele te ajuda não te atrapalhando. Outros detalhes que a gente surpreende, escola aqui também, o que eu pagava de escola para os dois, para um, aqui eu pago para os dois, assim, então o preço é muito bom. E outro detalhe, gente, assim, o pessoal tá colocando o Paraguai como a Suíça mesmo. Eu creio que daqui uns 5, 10 anos isso aqui vai ser outro mundo, vai ser outro nível. Quem veio, veio. Quem não veio, vai ser mais difícil. E, Eu tenho a percepção que aqui vai ser mais lindo ainda, vai assim, ser um país como se fosse um país de primeiro mundo. Eu creio que aqui vai crescer, vai desenvolver, vai melhorar, mas eu falo assim também que aqui é uma terra que você não pode vir sem dinheiro. Igual a gente vê vídeos, eu vou pro Paraguai sem nenhum real. Eu vou pro Paraguai sem nenhuma reserva. Gente, quem vem pra cá na esperança de que você vai crescer, mas você não ter uma reserva, aqui o pessoal, gente, o pessoal aqui é muito trabalhador, mas você precisa ter uma reserva, ainda mais se você vem com a sua e família. outra coisa interessante, gente, o pessoal acha, é uma percepção.
A gente existe dois tipos de brasileiro. Existe o brasileiro que conhece da Leste, existe o brasileiro que nunca ouviu falar, não conhece nada do Paraguai, vê o que vê, mostra na televisão. E não, na verdade existe o terceiro. E existe o brasileiro igual nós, que hoje podemos falar que somos brasiguaios. É, que conhece um pouquinho, eu conheço muito pouco. A gente está aqui há 20 dias, a gente conhece muito pouco. Mas nós conhecemos um pouco mais do que aquela pessoa que só vê em Cidade Leste, ou talvez aquela pessoa que só vê na televisão. E o Paraguai é um país de oportunidades. É um país de oportunidades. Se você quiser trabalhar, você vai ganhar dinheiro, mas fácil não é não. Por que fácil não é não? Porque é tudo novo. E outra coisa que além de ser tudo novo, o paraguaio é muito trabalhador mesmo, gente. Se a gente vai em Cidade Leste, você vai ver que as lojas começam a fechar 3h30, tem loja que fecha 3, mas até 4 horas, praticamente o comércio inteiro está fechado. Só os shoppings maiores que costumam ficar abertos. Só que a gente não entende que o paraguaio começa a trabalhar às 6 horas da manhã. Na grande maioria, os estabelecimentos 7 horas da manhã já estão abertos. Então ele começa muito cedo. Então, e depois que ele fecha o estabelecimento, ele ainda tem que manter a loja organizada para ele ir embora. Então, o paraguaio ele trabalha muito. Só que tem uma coisa interessante. Sabia que o salário do paraguaio, proporcionalmente falando em reais, é bem maior que o salário do brasileiro? Você sabia disso? Sim. Então, na hora que você olha, aqui trabalha, mas financeiramente compensa. O paraguaio ganha mais. O salário básico do paraguaio é maior. E outra coisa, o poder de compra do paraguaio é muito maior do que o do brasileiro. É muito comum, gente, comum mesmo, dia a dia. A gente mora numa cidade rica, que é Santa Rita. Aqui o custo de vida é um pouco caro, mas Santa Rita você olha, gente, é só caminhonete grande. Aqui você vê muita Silverado, você vai ver muita Ford, a Rampage, você vai ver muito a Ford Raptor, a F-150 Raptor, você vê aquela Dodge gigantona a 3.500. Gente, você vê muito carro que eu nunca vi. Você vê umas caminhonetes gigantescas que mais parece caminhão de umas marcas que eu nunca vi na minha vida. É, aqui na minha cidade, eu já vi Porsche rodando, você vê Porsche estacionado, parada na rua, é comum. Na minha rua, pouco para frente perto da escola do meu menino, tem uma Porsche que fica parada lá. Então, você pega nas rodovias, encontrar Camaro rodando é comum, encontrar Mustang rodando. Mustang aqui muita gente tem. É, você vê a Kia, a Carnival, gente, é comum você ver rodando. É, ele tem um poder aquisitivo maior. Não é porque ele ganha muito mais, é porque o governo não ferra ele metendo a faca no imposto. Você vai comprar um carro, pasmem, eu vou fazer um vídeo, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, mostrando a diferença de preço. Uma Kia Carnival, 0 km no Paraguai, 290 mil, no Brasil é 700 mil reais. O IPVA no Brasil de um carro desse é 26 mil reais, o seguro é 30. Quanto que é no Paraguai o IPVA? R$ 350. O seguro vai ser uns 1.200, 3.000 reais. Então, assim, é impensável. É uma proporção impensável. Um carro no Brasil compra três no Paraguai. O IPVA de um ano paga a vida inteira de IPVA desse carro no Paraguai. Então, no que eu falo, é real isso. O governo paraguai ele não te ajuda, mas ele também não te ferra. E sem falar que a qualidade de vida, gente, qualidade de vida é o que todo mundo busca. Eu, antes de vir morar aqui no Paraguai, é, a gente eu tinha entrado em contato com uma moça que me chamou no Instagram, fez amizade comigo. Ela mora hoje nos Estados Unidos, ela tem green card, ela mora lá faz mais de 10 anos. Ela falou que os filhos dela não são de amigos. Eles só têm amigos durante a escola e quando estão dentro da igreja, mas que eles são totalmente sozinhos, porque realmente o americano ele é mais individualista, né? Vive a sua vida ali.
Então, assim, ela falou que lá eles são sozinhos. Ela estava entre voltar para Balneário Camboriú, que era de onde ela era, ou se ela viria para o Paraguai. Aí ontem eu descobri que uma das meninas que faz faculdade comigo da minha sala, ela morava antes nos Estados Unidos, acho que em Orlando. O marido dela era funcionário de uma empresa lá. Eles também legalizado, tudo certinho. Já fazia muitos anos que eles moravam lá legalmente. E optaram vir para o Paraguai quando foram pesquisando sobre qualidade de vida. Então, assim, não hoje as famílias querem ter renda, querem ter vida boa, mas principalmente querem ter paz, querem ter qualidade de vida para a família. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, né? Se não perder sua alma, que é o principal. Mas o que adianta você ganhar muito dinheiro e você não ter uma qualidade de vida, você ser sozinho, você ser solitário, seus filhos não terem amigos, seus filhos não poderem brincar. E aqui no Paraguai isso te proporciona pela segurança. Às vezes a gente sai, deixa a casa aberta. O meu vizinho do lado fazia uns 3 dias, eu acho que tinha viajado, deixou o portão Esqueceu o portão aberto aberto. e fica uma motinha do lado de fora. Ninguém leva. Chega dia de semana, final da tarde, a gente vai nas pracinhas, as crianças estão fazendo o quê? Brincando. Estão com a família. Final de semana as famílias levam as cadeirinhas de praia. Aqui não tem praia, mas eles levam suas cadeiras, levam seus tererê para tomar. Enquanto as crianças estão andando de bicicleta, de patinete, de patins, estão se divertindo, estão felizes, estão alegres. E é isso que a gente veio buscar para a nossa família, para os nossos filhos. Qualidade de vida. E o governo paraguaio, gente, tem uma coisa que eu achei interessante. Há uns 2 domingos atrás a gente estava no culto e era o Dia Nacional da Família. O paraguaio, ele é muito tradicional. Aqui é papai, papá, mamá e filho. Papai, mamãe, filho. Ele é muito conservador. O paraguaio, ele é muito conservador. E o que eu acho muito, muito, muito legal nisso, por ele ser muito conservador, você vai ver que um respeito muito grande entre eles, entre os de fora. E outra coisa que você vai notar também, que as cidades são muito seguras. Primeiro, porque o paraguaio em si é muito honesto, mas segundo, porque igual eu falei, o governo não te ajuda, mas também não te ferra. Na minha cidade é raro você ver polícia, é muito raro, é raríssimo mesmo. Você anda na cidade, de vez em quando você vê uma, duas viaturas, mas é muito raro, você não vê eles rodando. Mas boa parte dos paraguaios andam armados. Por quê? Porque aqui é permitido. Por exemplo, nossa cédula ainda não saiu. Uma vez que sair, eu posso simplesmente vou na prefeitura, né? Na intendência, vou fazer uma documentação, vou fazer o que é necessário, vou pegar meu porte de arma, vou na loja, na minha rua, na Jäger, e vou comprar uma arma. Posso, vem, ponho num cofre, gente, liberado. Se eu quiser deixar uma no meu carro, andar armado, vira que segue. Então, muitas das pessoas têm medo de te roubar porque na hora que vai correr não sabe se vai levar um tiro nas costas. É comum andar armado. É comum você andar em Cidade Leste e a pessoa te oferecer taser para você comprar. Porque aqui é permitido. Aqui é liberado. O governo não te garante a melhor segurança do mundo, se bem que a segurança aqui é muito boa. Mas também ele te dá o direito de você defender você, a sua família, o que é de sua propriedade. E isso, gente, vou te falar a verdade, é muito melhor, mas muito melhor do que você morar numa cidade de 100 mil habitantes com 600, 700 policiais. E o policial tem que te garantir a sua liberdade, porque se entrar na sua casa até eles chegar, meu amigo, eles já fizeram um estrago na tua casa. E você estando armado, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de entrar, porque ele não sabe que talvez o que ele tá com ele é menor do que o que você tem em casa.
Aqui tem uma coisa que eu achei interessante, dependendo do que você mexe, por exemplo, você vai mexer com fazenda, você pode ter armamento pesado dentro da sua fazenda, até metralhadora você pode ter automáticas lá. Então, assim, como falei, o governo não te ajuda, mas também não te atrapalha, ele não te ferra. O termo correto é esse mesmo, o governo paraguaio não te ajuda, mas ele também não te ferra. E, gente, o presidente daqui é um caso à parte. E sem contar, gente, assim, é de envergonhar. Quando acontece algum fato de É roubo, vergonhoso. de assassinato, aqui, lógico que acontece, aqui é um país, né? Tem pessoas, aí você vai descobrir quem fez. Aí eles viram e falam que são quem? Brasileiros. Brasileiros. A gente atravessando ali a pé pela ponte, a gente vê pessoas, famílias, crianças, mas a gente vê umas pessoas assim, que a gente fica meio receosas, brasileiros, atravessando a ponte, no intuito de tentar roubar. Mas lá é o seguinte: se você rouba, você morre, porque realmente é liberado. Agora, falando do presidente aqui do Paraguai. Ela é fã dele. Ah, eu sou fã, gente. O cara é o cara. O cara tá fazendo melhoria. O país está crescendo. O país está vindo gente não só do Brasil, dos Mas o Estados mundo inteiro, Unidos, da gente. Europa. Aqui tem tanto alemão, gente. Então, assim, não é que aqui é um mar de rosa. Aqui é simples. Mas o porquê que gente sai de um país de primeiro mundo e quer vir pra cá? O que que aqui tem? Você sabia que ele é considerado, se não for o primeiro, é o segundo país mais feliz do mundo? O Paraguai, a população, eu não me recordo se ela é a mais feliz do mundo ou ela é a segunda mais feliz do mundo. O Paraguai é muito É muito festeiro. feliz, É são muito muito festeiro, felizes. é muito festeiro. Eles são. Se você chegar, olá, irmão, como estás? Esplêndido! Você vê, você ouve muito isso, esplêndido, ele formidável. Eles usam esses termos que no Brasil isso não existe. Que eles estão muito mais do que bem. Gente, é diferente. É diferente. E, Por exemplo, um exemplo muito simples. Você pode passar agora na rua, então o pessoal lá assando uma carne, tomando uma cerveja, ou tomando um tererê, e vida que segue, eles vão jogar a bola deles. Gente, é muito diferente. O povo aqui é muito alegre. E isso independente da situação financeira deles, tanto os mais simples quanto os de situações melhores. E não podemos esquecer, antes de encerrar o nosso vídeo aqui, que aqui é um país dolarizado, gente. Seu Aqui a gente patrimônio é usa dólar. Guarani para supermercado, para uma comprinha às vezes no restaurante, mas patrimônio, que é o que a gente busca, né? Não é só passeio, não é só viagens, a gente quer, mas primeiramente patrimônio, casas, carros, lotes, imóveis são em quê? Em que moeda? Dólar. São em Quando dólar. você vai comprar um carro, você vai pagar em dólar. Você vai comprar uma casa, você vai pagar em dólar. Você vai comprar tudo, você vai pagar em dólar. Então é um país altamente valorizado. Mas o nosso vídeo vai ficar grande, mas vamos parar por aqui. Mas Tenho dois. é isso aí, gente. A gente agradece todos vocês que ficaram aqui até o final conosco, ouvindo um pouquinho da nossa experiência. A gente tem muito o que contar, mas a gente agradece. Não se esqueça, se inscreva no canal. Esse vídeo, comente se tem dúvida, pergunta. Se tiver, a dúvida que vocês tiver é um desafio. A dúvida que você tiver, faz aí nos comentários. Nós iremos responder e quem sabe fazer um vídeo sobre o tema. E nos siga lá no Insta. O Instagram todo dia tem conteúdo. É o Partiu Paraguai. Paraguai com Y, lembre-se, é o jeito que se escreve internacionalmente. E você que busca e tem interesse em vir para o Paraguai, nos siga. E ficamos por aqui, né? Tchau! Tchau, tchau.